Bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje, fazer um complemento, na verdade, sobre a aula de introdução que a professora Ilana iniciou na semana passada. Ela pediu para avisar que já fez todas as correções, tá bom? E já disponibilizou todos os feedbacks das correções lá no Classroom, lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, o conteúdo de hoje vai estar um pouquinho misturado com o da semana passada, vai acrescentar algumas coisas novas, tá? É muito importante que vocês fiquem aqui comigo. Muito obrigado por estarem aqui nessa noite de sexta-feira, hoje que são 11 de julho, e a gente vai tocando o barco, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução, né? Para além disso, o que a gente quer falar no dia de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre aprofundar os tipos de introdução, né? Foi citado isso na semana passada pela professora Ilana, mas a gente vai dar uma reforçada aqui hoje. Dominar os 4 elementos obrigatórios para o Enem, pessoal. É muito importante que esses 4 elementos estejam bem definidos, bem colocados dentro da sua introdução. É muito importante, pessoal, porque a introdução vai ser a base para o que a gente vai falar a partir da semana que vem, que é a parte de desenvolvimento. Então, se você não conseguir fazer bem uma introdução, você dificilmente vai conseguir fazer um desenvolvimento e uma conclusão de forma satisfatória. Boa noite, Emanuel. Como é que tá, meu querido? A gente vai falar um pouquinho também sobre melhorar a tese. O que seria a tese? A tese é algo que você vai abrir, é o ponto que você vai abrir na sua introdução e você vai fechar ele lá na sua proposta de intervenção, que a gente vai falar daqui a algumas semanas. E claro, como usar o repertório de maneira produtiva. Boa noite, Letícia. Bom, gente, para a gente falar um pouco sobre os tipos de introdução, a gente precisa, né, obviamente, citar que são alguns tipos. O primeiro deles é falar que é por fato. O que é um tipo de introdução por fato? É aquela introdução que vai citar um fato histórico ou atual para mostrar a origem do problema. Que problema seria esse? O problema que vocês vão trabalhar durante a redação de vocês. Como, por exemplo, durante a ditadura militar, o controle da informação era uma forma de manipulação. Hoje, isso ocorre por meio do uso indevido de dados na internet. Essa seria a forma curta. Aqui na forma longa que eu escrevi seria assim: durante o período da ditadura militar brasileira, o controle da informação era uma das estratégias de manipulação popular. Atualmente, embora o contexto seja democrático, observa-se que a manipulação de dados e de comportamentos persiste com a ajuda da internet. É importante, pessoal, lembrar que quando você for fazer um tipo de introdução usando um fato, você precisa não só citar esse fato, mas esse fato que você for citar precisa estar diretamente relacionado com o tema que você estiver trabalhando. Tranquilo, Emanuel, a gente acabou de começar. Boa noite, meu querido. Bom, a gente sabe, pessoal, que essa é a forma que mais está sendo usada atualmente nas redações. Não existe necessariamente uma forma melhor ou uma forma pior. Isso varia muito na visão de cada avaliador. É claro que quando você demonstra um conhecimento histórico, é muito mais fácil de você convencer o seu avaliador que você se preparou previamente, que você estudou muito para você fazer aquela redação. E com isso você consegue dar uma boa aumentada na sua nota. O segundo tipo, pessoal, de introdução é a chamada introdução por citação, que vai usar uma frase de autor, uma frase de série, uma frase de livro como um gancho para o tema. Ah, professor, eu posso citar coisas além disso? Pode. A gente vê algumas citações de nota 1000, por exemplo, algumas redações de nota 1000, desculpa, citando músicas.
a gente vê redações de nota 1000 citando peças de teatro. Lembra que quando você for fazer uma citação, pessoal, essa citação, isso vale também para cá quando a gente está falando de contexto histórico. Essa citação precisa ser de conhecimento público. Não adianta nada fazer uma citação do dorama que você assiste que é muito famoso entre o público de K-pop. Não vai adiantar muita coisa. Nesse caso, é mais importante você fazer um outro tipo de introdução. Agora, quando você cita algo relacionado ao mainstream, por exemplo, alguma série grande, algum filme grande, quando a gente fala muito, por exemplo, de cultura nordestina, vivências nordestinas, é muito comum a gente ver redações que citam o Alto da Compadecida, por exemplo. Então, cite algo que é fácil de ser identificado, não algo muito nichado, porque a gente sabe que os avaliadores, se eles estranham algo, estranhar no sentido de não conhecer, eles vão acabar não pontuando isso de forma tão positiva. Só um minutinho, pessoal, que eu esqueci de fazer uma coisa. Bom, então, dando sequência, um exemplo de citação que eu trouxe para vocês no dia de hoje é esse. É um exemplo de introdução com a citação. Zygmunt Bauman define a modernidade líquida como relações frágeis. Isso se reflete no uso das redes sociais que substituem vínculos reais. Prestem bem atenção, pessoal, nos exemplos que eu vou estar trazendo hoje, que isso vai ser uma dica importante para quando vocês forem fazer a atividade de vocês, tá bom? Então, pessoal, o que eu posso estar colocando, adicionando a essa introdução para deixar ela um pouco mais vistosa? Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma modernidade líquida. Olha como eu consigo citar ele de forma fluida, marcada pela fragilidade dos vínculos humanos. Essa fluidez pode ser observada no uso excessivo das redes sociais, que muitas das vezes, obrigado, que muitas das vezes vai substituir as relações reais por vínculos frágeis e voláteis. Bebam água. Professor, eu fiz uma introdução com ele, eu usei Balmer. Eu Ai, achei que bom. interessante. As teses dele são muito importantes, principalmente Sobre o nessas. preconceito, ele fala bastante sobre o preconceito, sobre as redes sociais. Isso. Sobre tem um termo que ele usa e outros também usam, que é a inclusão exclusiva. A gente inclui mediante as redes sociais, mas faz Sim, exclusões. é da modernidade, né? Tem uma palavrinha que ele usa muito, que é o... Ai, Jesus, eu usei ontem. Já até esqueci. Que ele fala sobre a modernidade líquida, fala Sim, sobre o uso excessivo. Tem até uma citação dele, eu coloquei. Depois eu vou muito. catar e te falar. Tá bom. Então, pessoal, a gente consegue fazer essas citações de pessoas importantes, de momentos importantes, e isso enriquece o nosso, como se diz, vai enriquecer o nosso vocabulário, nosso repertório, para poder estar utilizando em cima do Enem. A gente falou, quem estava na primeira aula, eu e a Ilana batemos muito nessa tecla, que às vezes a gente pensa que é só. é, Às vezes a gente pensa que é só citações, como se diz, de livros, citações clássicas, Machado de Assis, Rui Barbosa, Cecília Meirelles, que vai fazer com que a gente consiga boas pontuações no Enem. Não. É muito mais importante a gente conseguir fazer essa ligação, essa clareza, essa, como eu posso dizer, essa fluidez mesmo da sua redação,
do que propriamente você só citar um grande autor por citar, né? No material que eu fiz, eu vou estar disponibilizando para vocês depois, eu coloquei assim, como dica, não basta citar um autor ou filme por status, o Enem valoriza o uso produtivo da citação. Ela deve servir para garantir o gancho real para o tema. A mesma coisa que a gente fala quando a gente está falando do contexto histórico. Bom, o próximo tipo, pessoal, o terceiro tipo de introdução via Enem, pode falar, Letícia. Acho que Letícia estava digitando. Verdade, instituição zumbi. Vitória, ela está perguntando se seria sobre instituição zumbi, que você tentou recitar e não lembrou. O último tópico de tipos de introdução, pessoal, que eu quero falar hoje é a introdução por definição. Basicamente, vai te falar um conceito-chave, ligado ao tema. É um pouco mais difícil de trabalhar, principalmente se você não conhece a fundo o tema que foi proposto no Enem, né? Mesmo com os textos base. Lembrando, pessoal, que não se pode usar texto base, não se pode citar texto base na escrita do Enem, tá? É motivo para zerar a nota. Vocês viram um pouquinho das competências, a gente vai trabalhar ainda competências durante o desenvolvimento e proposta de intervenção. Então, se você conhece bem, essa é uma ótima forma, porque você se diferencia dos demais. A maior parte dos alunos que fazem redações para o Enem, eles se apegam muito aos dois primeiros, contexto histórico e citação. Então, quando você apresenta uma outra forma de fazer essa introdução, você vai chamar a atenção do seu avaliador. Uma coisa que eu sempre passo, pessoal, para os meus alunos, quando eu faço oficinas, workshops a respeito da redação do Enem, o seu avaliador vai ler 20, 30, 40 redações por dia. Então, você tem que se diferenciar para poder ter um destaque ali, senão vai ser mais do mesmo. Como a gente tem falado, redação de Enem não é fórmula, mas tem uma receita ali que, se for bem feita, chama a atenção. Eu sempre gosto de falar de receitas. Bolo a gente acha em qualquer lugar. Por quê? É uma receita. Qualquer um pode fazer. Mas um bolo bom é diferente, é importante. Pode falar, Luciana. O professor, nesse caso, por definição, eu poderia ser, no caso, um conceito, ou tem que ser na forma literária como se define? Não, pode ser conceito. Não há problema nenhum em usar como conceito. Por definição, por conceito, a gente trata como sinônimos, né? Você pode conceituar. Agora, uma coisa que acontece muito, Luciana, é que assim, e eu vou falar mais para frente a respeito da estrutura, muitos alunos se apegam ao conceito, mas eles esquecem de fazer a tese. Então, fica uma introdução muito bem feita, muito bem conceituada, mas fica uma introdução que não tem tese, não aponta qual é o caminho que vai ser falado, vai ser redigido, né, no caso da redação do Enem. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não entendi. Eu mesmo costumava cometer esse erro. Eu fui uma introdução muito boa, só que não tinha meu parecer. Era uma muito boa que eu trazia de um autor, de um livro, mas não tinha nada sobre o que eu pensava. Claro que de uma maneira que eu não ia me expor, né? Mas não tinha nada sobre mim, era só sobre o pensador. Pois é, então é muito comum. E todo mundo comete esse erro. Por isso que eu falei que, por definição, é um pouco mais complicado de fazer do que os outros dois. Mas, conseguindo fazer, treinando para se fazer, fica de excelente qualidade. Fica uma introdução muito, muito, muito bem feita. Tá bom? Podemos passar, pessoal, com mais alguma dúvida? Acredito que não. Então, vamos dar sequência. Desculpa, o exemplo da introdução por definição. Cuidado é toda ação voltada ao bem-estar do outro. No Brasil, o trabalho de cuidado realizado por mulheres é invisibilizado e desvalorizado. Vou ampliar, né?
no que eu coloquei aqui no material que eu vou disponibilizar para vocês. A palavra cuidado pode ser definida como qualquer ação voltada ao bem-estar do outro. No entanto, no Brasil, o trabalho de cuidado realizado por mulheres segue sendo desvalorizado, invisibilizado e tratado como obrigação naturalizada. Pessoal, só para deixar claro, por que eu estou trazendo esses dois exemplos? Um exemplo menor no slide, um exemplo maior no material. Porque a introdução tem que ser muito curtinha. A gente fala que a introdução são 3, 4 linhas, 5 estourando, no máximo. Então, a gente tem que ter o poder da síntese, né? Então, aqui é o que eu pensei como rascunho, vamos colocar assim, e o que está no slide seria o que eu colocaria na redação final, tá bom? Bom, vamos continuar então. Quais são os elementos obrigatórios na introdução? Quando a gente fala obrigatório, pessoal, não é que exista alguma cartilha falando que tem que ter esse, mas são elementos que a gente vê muito comuns em redações que são muito bem avaliadas, redações acima de 900 no mínimo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, vocês me sinalizem, tá? Que eu falo um pouco mais devagar. Então, o que acontece? Quais são esses elementos? Antes deles, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Uma introdução nota 1000 no Enem não é só uma introdução bonita ou introdução decorada. É o que a gente vem falando desde o primeiro dia. Não é uma fórmula, não é algo Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, recorta e cola. Ela precisa ter esses quatro elementos estruturais que são considerados essenciais, né? Geralmente em 2 a 3 frases bem articuladas, que vai dar um total de 4 a 5 linhas. Bom, quais são esses 4 elementos que eu estou falando tanto? É a contextualização, né? E aí essa contextualização pode ser, como a gente falou anteriormente, né, dos tipos de introdução. A relação com o tema é muito importante que tenha. É muito arriscado, pode ser que dá certo. Não vou falar que não dá certo, porque todo mundo lembra da receita de miojo, que hoje, né, já foi proibido pelo INEP, qualquer coisa do tipo. Mas quando você escreve uma introdução que não consiga ter uma relação direta com o tema, você prejudica, ou até mesmo você diminui a atenção que o seu avaliador vai ter no seu texto. O terceiro é a problematização. Isso. Não é obrigatório, Malu, mas é importante. Melhora consideravelmente a nota. A Vitória colocou conectivo, citação, contextualização, tese e apresentar o tema. Marca desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e fechamento. De fato, é mais ou menos o que a gente está apresentando aqui. E a tese com os 2 argumentos. Aí, foi Letícia ou Luciana que falou sobre a tese, que tinha dificuldade antes de falar sobre a tese. Tá respondido, Malu? Me dá um ok se eu respondi sua pergunta. A Luciana falando sobre não colocar a tese. Não é só colocar uma tese, pessoal. Você precisa colocar as 2 teses, que nem a Vitória colocou, que nem a Vitória pontuou aqui nos comentários. Por quê? Porque você precisa desenvolver contrapontos, né? A sua redação pode ser a melhor redação do mundo. Se a sua redação estiver enviesada para um lado ou para outro, sem apresentar contrapontos, você vai ter dificuldade na nota. Mesmo que seja o assunto completamente impossível de defender. Por exemplo, violência contra a mulher. Não existe contraponto para violência. Violência é errado e ponto. Ah, professor, então como que você trabalha 2 teses? A primeira, a gente pode considerar todos os problemas estruturais, machismo, patriarcado, problemas financeiros, mas existe um outro contraponto que pode ser a falta da educação, a falta do conhecimento propriamente dito, que acaba fazendo com que
tenha esse caminho mais violento. A gente costuma falar muito, pessoal, que a visão da maioria dos avaliadores do Enem é uma visão mais progressista, ou seja, é uma visão que precisa entender os dois lados da moeda. E nos últimos anos, se vocês forem reparar, os temas pode ser causa e consequência. Pode ser causa e consequência, sim, Luciana. Nos últimos anos, se vocês repararem os temas do Enem, não tem tido temas tão incisivos, tão concretos para um lado. Por quê? O poder de dissertar é você conseguir dissertar os dois lados da moeda. Salvo engano, posso estar enganado, eu posso buscar e trazer isso depois para vocês. A última redação, o último tema de redação que era tão taxativo foi a violência contra a mulher. De lá para cá, a gente sempre teve temas e problematizações que exigiam um contraponto, exigiam os dois lados dessa história. Tá tranquilo por enquanto, pessoal? Me deem um ok no comentário ou pode abrir o microfone para falar, por gentileza. Tá ótimo. Perfeito. Qualquer dúvida, Não, pessoal, pode a falar, Luciana. tese e os dois argumentos são duas coisas distintas, não é isso? É uma tese, desculpa, são duas teses com argumentos. A gente coloca tese com dois argumentos que a gente considera o globo todo como tese. Mas, por exemplo, deixa eu pensar um tema aqui muito rápido. Meio ambiente, desmatamento da Amazônia. Pronto. Está sendo muito discutido agora sobre a extração de petróleo na bacia amazônica, né? No mar, mas na bacia amazônica. Qual é um lado dessa história? Obviamente, a degradação ambiental. Mas qual é o outro lado dessa história? A gente pode ter a maior bacia de petróleo do mundo. Isso traz ganhos locais com royalties, nacionais com a venda do petróleo. Conseguem entender que eu preciso ver os dois lados? Você consegue compreender, Luciana? Sim, mas às vezes eu entendo que a tese, no caso, a tese será dois argumentos que eu vou levantar. É isso? Sim. Ou eu tenho que, tipo, trazer uma tese além dos dois argumentos? É isso que eu Não, quero. não. A tese, você não vai definir o seu caminho, você vai mostrar que existe dois, entendeu? A tese é você apresentando que existe dois caminhos. Dois caminhos, não. Deixa eu me retificar. A tese é você explicando que existe duas justificativas para aquele problema. Ok? Então, a tese é o conjunto geral dos dois argumentos juntos. Tranquilo? Ô, Luciana, sabe uma dica que, tipo assim, eu uso bastante é a questão de colocar mesmo quem é o culpado, quem é o culpado 1, quem é o culpado 2, porque assim a gente consegue marcar o D1 e o D2. Por exemplo, Sim. quem foi que, vamos supor, o que o professor estava usando, da mulher. Quem é que faz a violência contra a mulher, na maioria das vezes, são os homens. Pronto, ele é meu culpado 1. Então, por que foi ele que fez aquilo? Por conta disso, por conta daquilo. Eu vou sempre afirmar. Aí eu também trago muito a questão do repertório. O que é que eu coloco? Eu coloco uma citação que me ajude a levantar esses pontos que o homem foi o culpado daquilo. Aí já é o meu D1. Aí o meu D2 eu vou caçar outra problematização, que é a falta de valorização da mulher. Aí eu trago outra citação onde me ajude nisso também. Não sei se está certo, mas eu faço assim. Não, é nesse caminho mesmo. É nesse caminho mesmo. Obrigada, Vou Vivi. pegar. Pode falar, Luciana. Não, só agradeci. Ah, tá, perfeito. Uma outra problematização, vou pegar o mesmo exemplo de violência contra a mulher. A maioria dos lares brasileiros são criados por mãe solo. E esses filhos podem se tornar posteriores violentadores. Então, será que a culpa... Estou problematizando, né, para Enem. Será que a culpa é somente do patriarcado, sendo que a gente tem tantos jovens que são criados por mãe solo? Conseguiu entendê-lo? Sim, professor.
Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar. Então, vou dar sequência, tá? Bom, a contextualização. Né? Para você contextualizar, pessoal, é necessário ter repertório. O que é ter repertório, professor? Eu uso tanto essa palavra, ter repertório. É você estudar muito sobre o tema, é você se atualizar, é você ter conhecimento sobre o tema, sobre como dissertar, sobre o que falar, é você apresentar tudo. Eu costumo falar, pessoal, que a introdução é um micro resumo do que vem depois. Se fosse uma fofoca, eu gosto sempre de brincar assim. Se fosse uma fofoca, seria assim, duas vizinhas conversando e fala: "Você sabe a fulana da casa X se envolveu com coisa errada. Ponto." Não expliquei o que era, vou dar detalhes depois, mas eu consigo dizer o conceito, eu consigo contextualizar, eu consigo dizer tudo que a minha vizinha precisa em duas frases. A mesma coisa com o Enem. Tudo que eu vou falar depois, na D1, D2, dissertação 1, dissertação 2, eu preciso sinalizar na minha introdução. Então, como conceito, é a porta de entrada do texto. Vocês, a gente, todos que fazem Enem, na introdução vão apresentar um panorama inicial do problema. Esse é o problema X, ele existe e ele apresenta esse quadro. Ela pode ser feita tanto com um fato histórico, ou um fato atual, que a gente tem conversado, com a citação, que a gente já falou, com a definição e com o repertório. Essa contextualização é aquilo que a gente acabou de rememorar nos tipos de introdução. A partir daí, o que a gente pode estar escrevendo? Na obra Os Retirantes, o pintor Cândido Portinari retrata a invisibilidade dos pobres frente ao Estado brasileiro. Com esse exemplo, vocês conseguem me falar qual que é o tema da redação? Sim ou não? Me falem aí. Baseado nesse exemplo, qual seria o tema dessa redação? Eu acho que é quando o senhor diz retratar a invisibilidade dos pobres em frente ao Estado brasileiro. Né? Seria essa parte? Seria. Eu posso compreender. Eu não preciso saber o tema da redação. Imagine assim, eu estou lendo essa redação, eu não sei o tema, mas eu sei que ou ele está falando de invisibilidade do povo pobre, ou ele está falando de injustiças, ou ele está falando especificamente de povo nordestino, porque está citando os retirantes. Conseguem entender isso? Sim, professor. É igual a outra professora de redação fala, que é sempre importante a gente fazer, que eu não sabia que o número é esse, mas eu já faço sem saber que o número é esse, que é o tal do projeto de texto. Que a gente colocar os tópicos que a gente vai tratar na introdução e tal, porque aí nos ajuda no D1 e no D2, porque depois é só você pegar e ir alinhando as cordinhas, botar lá os pontinhos, por isso que é importante. Eu já fazia, só que eu não sabia que se chamava esse nome. Aí no dia que eu fui falando para ela o que eu fazia, que eu descobri que o nome era esse, projeto de texto. Que eu me Sim. associava a outras coisas. Eu me associava, tipo, a lembrar mesmo, normal a gente fazer. Por isso que é importante a gente fazer o projeto de texto. Fala rascunho, né? Mal e mal fala rascunho. Mas Isso, porque na folha de redação é rascunho, aí eu me associei a isso, eu falava que era meu rascunho, era esse. Aí eu coloco quando eu faço o Enem, quando eu fiz os outros anos, eu fazia assim, eu chegava lá, colocava tanto, o que é que eu vou usar para me lembrar. Então ali eu já estava fazendo meu projeto de texto sem saber que o nome era esse. E é muito importante fazer. É mais aí é a opinião de quem já fez quase 10 Enems. Eu prefiro fazer em tópicos e deixar a escrita livre do que fazer um texto e passar limpo, sabe? Até mesmo por tempo. Isso economiza muito tempo fazendo isso. Pode falar, Lu. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao repertório. Uhum. Eu vou dizer como eu faço. Eu acabo que uso um repertório na introdução
desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E aí, na conclusão, eu chamo a finalizar a lembrança do primeiro repertório. No caso, eu fiz uma citação de um livro no início, e aí, para finalizar, eu trago algo do tipo que era idealizado, sei lá, por aquele autor da citação da introdução. Uhum. Mas não sei se desse jeito está certo, mas assim, minha dúvida com relação a isso é, necessariamente, o repertório da introdução, D1 e D2, eles têm que se relacionar ou Sim. não entre si? Eles têm que se relacionar entre si? Sim. Como eu falei, o que você usa na introdução é o norte que você vai ter para D1 e D2. Então, você senão fica parecendo que você escreveu parágrafos desconexos, sabe? Tudo que você for usar na introdução, ele tem que entrar de forma fluida no seu desenvolvimento, tá? Entendi, mas digamos que na introdução eu cite Bauman, e aí D1 eu acabo citando Karl Marx, e no Não, aí não há D2 problema. não tem problema. Não, No caso, não. com os autores, não tem problema. Em caso, no D2, eu cite um artigo de um jornal, algo assim, uma matéria de jornal. Não tem problema não, Problema né? nenhum. Problema nenhum. Você só tem que ficar atenta para serem pensadores da mesma lógica, né? Porque eu não consigo pensar um exemplo que daria para fazer isso. Mas vamos dizer que a gente está falando de futebol. Um exemplo, né? Vamos dizer que a gente está falando de briga de torcida. Se você apresentar um argumento, um repertório, desculpa, de um livro que foi escrito por uma mãe de um torcedor que faleceu. E aí, em D1, você usa um livro que foi escrito por um chefe de torcida organizada. E em D2, você cita um policial militar. Entende que o texto está se contrapondo, não está seguindo um fluxo? Sim. Então, só toma cuidado, Lu, para você pode fazer, é muito bom que faz, que mostra que você tem repertório, você não está pegando só uma fonte, mas que eles se complementem, né? Ou pelo menos se ajudem a falar na mesma linha, tá bom? Posso continuar, pessoal? Vou considerar que sim. Bom, a relação com o tema foi o que a gente acabou de conversar, Lu. A introdução é o fio condutor de de toda a sua redação. Ela vai mostrar como que o seu repertório, o repertório que você está usando, vai se conectar com o tema da proposta. Por exemplo, esse aqui é um complemento do trecho anterior, tá, gente? Tal invisibilidade permanece até hoje, como evidencia a exclusão de milhões de brasileiros que sequer possuem um registro civil. Aí eu pergunto para vocês de novo. Esse trecho com o trecho anterior, qual que é o tema da minha redação, pessoal? Podem tanto falar como digitar. Repete, por favor, professor. Esse trecho que eu acabei de ler, que está aqui embaixo com negrito, somado ao trecho anterior que eu citei os retirantes, ele me dá a ideia que a minha redação vai falar sobre o quê? O subregistro, professor? Subregistro, invisibilidade jurídica. Olha como eu estou conseguindo. A exclusão também de várias É, pessoas que não têm o registro civil, seja ele certidão de nascimento, carteira de identidade, né? pronto. Então vamos sintetizar. O meu tema de redação é invisibilidade por falta de documentos ou por falta de registro civil. Ok? Ok.
Pronto. E aí vem a problematização do nosso, da nossa redação. Qual que é o grande problema dessas pessoas serem invisibilizadas? A problematização, pessoal, vai apontar a existência de um problema social. Toda redação do Enem aponta para um problema social. É onde esse tema vai ser, expresso de uma forma crítica. É onde você vai criticar, vai analisar, vai dissertar sobre, com foco nas suas causas ou nas suas consequências. Aí lembra a pergunta que Luciana fez há 20 minutos, mais ou menos. Pode ser causa e consequência? Pode. Agora você vai ter que desenvolver isso. Como, por exemplo, a gente tem nesse slide. Essa ausência documental compromete o acesso à cidadania, educação e políticas públicas. Pronto. Citei. O começo da minha introdução foi citei os retirantes. O meio foi eu afirmando que essa invisibilidade ainda é persistente. Olha, eu citei lá, dei um contexto histórico aqui, conectei os dois. Estou dando sequência a esse fluxo. O barco da minha redação está fluindo. E aí eu cito qual que é o problema. Essa ausência documental compromete o acesso à cidadania, educação e políticas públicas. Opa! Então o problema dessas pessoas não terem documento é que essas pessoas não têm acesso a nenhuma política pública. Essa pessoa não tem acesso à cidadania, ou seja, essa pessoa não vai ter um benefício social, essa pessoa não vai ter o direito de se casar, essa pessoa não vai ter o direito de registrar um filho, essa pessoa não vai ter um direito de ter uma casa documentada no seu nome, escriturada no seu nome. Essa pessoa não consegue ter o direito sequer de pagar impostos, se ela não tiver documentos. Ela não vai ter direito à educação. A saúde, a gente ainda deixa de lado, porque o SUS ele é universal, ele vai abarcar todo mundo com ou sem documentos. Mas todos os outros aspectos da vida humana, todos os outros aspectos que são geridos pela Constituição, essa pessoa não vai ter acesso. Por quê? Porque não tem documentos. Tranquilo até aqui, pessoal? Tem dúvidas? Manuel falou que está tranquilo, então vamos seguindo. E aí a gente fecha a nossa introdução falando da tese. O que é a tese? É o ponto principal da introdução. Principal no sentido de que é o que vai ser o conectivo da nossa introdução para os nossos dois desenvolvimentos. Na nossa tese, pessoal, o estudante vai assumir um posicionamento de forma bem, como eu posso dizer, aí como opinião. Eu acho mais bonito redações onde a pessoa toma um posicionamento, mas deixa mais subentendido, porque ela vai trabalhar esse posicionamento dela durante o texto. E antecipa os dois argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento. Esses dois argumentos não precisam ser opostos. Eles podem seguir o mesmo fluxo, mas você vai ter que argumentar sobre eles. Hoje, como eu falei para vocês mais cedo, os temas de redação são cada vez mais no sentido de temas que precisa de dois argumentos opostos. Mas pode acontecer dos dois argumentos seguirem a mesma linha de pensamento. A tese sempre vai conter um verbo de opinião, dois motivos, causa ou consequência para esse problema, e aí, achei que teria mais um. Um verbo de opinião e dois motivos. Um verbo de opinião é eu penso, eu imagino, eu disserto. É tudo na primeira pessoa, pessoal? Não. É em que pessoa, Lu? Terceira. Isso. Redação sempre na terceira pessoa. Estima-se, espera-se, compreende-se.
Conclui-se sempre em terceira pessoa. Muito cuidado, que existe muita tese boa escrita em primeira pessoa, e aí você perde ponto na competência de coesão, coerência e gramática. Tá bom? Eu Vamos ao acabo nosso... Pode falar, Lu. esquecendo dessa questão, até que vai, né, no meio, mas enfim. A questão do verbo, mas eu acho que eu acabo colocando no meio, não tem que estar muito próximo da tese, né? Não tem que determinar a tese, ele pode estar no meio. Não precisa. Beleza. Essa ordem que a gente coloca, pessoal, não é necessariamente obrigatório você seguir essa ordem. Tem que ter. É mais fácil construir dessa ordem. Mas, trabalhando, você consegue colocar a tese, por exemplo, no meio da introdução. No meio, na parte escrita mesmo, bem no meio. E aí você consegue colocar outras coisas para além. Não precisa se fechar a introdução com a tese, mas ela tem que estar lá. Tá bom? Ô, professor, mas eu vi de casos que, tipo, por exemplo, eles colocaram muito assim, separado. E teve a questão que o Enem percebeu, principalmente ano passado, rolou muito isso, das pessoas querer modificar, e aí colocou a tese um pouco mais em cima, não colocou no tópico que eles pedem, do Sim, checklist dele, checklist, sim. e acabou que a pessoa perdeu ponto, mas a tese estava lá. Isso aconteceu com pessoas da minha cidade também. Eu acho que, para mim, ele deve ter se colocado e aí foi nisso que ele perdeu o ponto. Que nem eu falei, Vitória, é mais fácil e mais fluido para ler. Porque, como eu falei, a introdução ela não é um resumo da sua redação inteira, então faz mais sentido ser colocado no final. Mas existem formas de se colocar no meio que você meio que preenche ele inteiro com a sua tese. Mas ele é mais fácil e mais fácil de ser compreendido se for colocado no final. Ok? Isso, eu sigo esse padrão, conceitualizo, conectivo. E por último, eu fecho com a tese, que é o meu Pronto, fechamento, claro. perfeito. Olha o exemplo que eu coloquei aí, pessoal. Portanto, olha o meu verbo de opinião. A negligência estatal e a falta de campanhas informativas, olha, meus dois argumentos, são os principais fatores que perpetuam esse cenário. Olha o meu fechamento. O que a minha tese tem que ter? Vamos voltar. Ela tem que ter um verbo de opinião e dois motivos para esse problema. O meu verbo de opinião, portanto, eu estou deixando claro que eu vou dar uma opinião. A negligência estatal e a falta de campanhas, meus dois motivos, são os principais fatores que perpetuam esse cenário. Fechei a opinião. Conseguem visualizar essas duas partes, essas três partes, né? Verbo e motivos? Sim. Pronto. Sim. Perfeito. Então aí, pessoal, a gente fecha o que é necessário para a introdução. Ficou alguma dúvida? Me falem aí, por favor. Manuel falou que não. Não. Vitória, não. Perfeito. Boa noite ao pessoal que eu não dei boa noite ainda. Mira, Juliana, acho que a Manuel dei boa noite. Então, dando sequência, pessoal. O que a gente ainda precisa melhorar? Ah, tá, não. Antes. Uma introdução completa. Aí eu já estou puxando outro assunto, tá, pessoal? Uma introdução completa com os 4 elementos. Durante o regime escravocrata no Brasil, estou dando um contexto histórico, mulheres negras eram forçadas a cuidar dos filhos da elite, sem qualquer reconhecimento. Esse histórico de exploração contribuiu para que, atualmente, olha, eu puxando a minha introdução para os dias atuais, que é o tema da minha redação, o trabalho de cuidado realizado por mulheres, especialmente as racializadas, olha que eu já tô. Lembra, Vitória, que eu falei sobre colocar no meio?
Olha eu dando um Sim. pitaco de opinião aí no meio. Eu estou falando que as mulheres racializadas, as mulheres negras, têm um quê aí de exploração a mais. O trabalho de cuidado realizado por mulheres, especialmente as racializadas, siga sendo invisibilizado. Essa prática compromete a valorização da mulher na sociedade, mais opinião, e reforça a desigualdade de gênero. Desse modo, percebe-se que a herança patriarcal, meu argumento 1, e a ausência de políticas públicas de valorização, argumento 2, são os principais fatores que mantêm essa problemática. Conseguem ver todos os elementos aí, pessoal? Tá nítido para vocês? Tá claro? A Maria Luísa colocou assim: professor, vou te falar que tenho dificuldade na construção da tese, principalmente para os argumentos, pois acho que primeiro a necessidade é de relembrar um repertório para depois adicionar um argumento. Tá, ok. Não vou discordar de você, mas aí é que tá, Malu. Quando a gente fala que o Enem é um texto dissertativo argumentativo, a maior dificuldade é a parte de argumentação. Então, existe professores e existe técnicas que falam o seguinte: se você for escrever o texto, escreva o texto completo, depois você faça a introdução. Então, se você continuar sentindo essa dificuldade, tenta fazer isso, inverte a ordem. Em vez de você fazer a introdução primeiro e depois desenvolvimento 1 e 2 e proposta de intervenção, faz os outros, faz os desenvolvimentos, e aí a partir dos desenvolvimentos você faz a sua introdução, tá bom? Tenta fazer isso na próxima vez que você for fazer uma redação completa e me fala como que você se sentiu para estar fazendo essa tese. Pode ser? Pode. Entendi. Pronto. Então, pessoal, o que a gente ainda precisa dominar melhor? Eu já entendi como fazer uma redação, uma introdução completa. Eu entendi que a minha introdução, ela tem que ter contexto, ela tem que ter uma relação, uma fluidez com o tema, ela tem que ter uma problematização e ela tem que ter uma tese. Beleza. Já sei tudo sobre introdução. Sim. Então vamos aprofundar um pouco mais. O que a gente ainda precisa dominar para a gente conseguir fazer uma introdução ainda melhor? A gente vai aprofundar a tese. Clareza, especificidade e bifurcação. Clareza. A gente precisa que a nossa tese seja... Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui. Coloquei. A gente precisa que a nossa tese seja clara e objetiva. A gente vai chegar lá. A tese é o núcleo da introdução. Como a gente falou, a parte talvez mais importante, pois apresenta o posicionamento do autor e os dois aspectos, causas, consequências ou dimensões, e o que serão discutidos no desenvolvimento. Uma boa tese, pessoal, tem que ser clara, não pode ter rodeios ou frases confusas, ela tem que ser específica, então a gente não pode fazer com que ela seja genérica, e ela tem que ter uma bifurcação temática. Ela tem que indicar dois aspectos distintos que vai ser a base para os nossos dois parágrafos. Por isso que, como eu falei, quem tem dificuldade tenta fazer o texto antes, depois da introdução. Um exemplo. Esse problema é grave e precisa ser resolvido urgentemente. De forma rápida, no chat, coloque para mim, essa é uma tese boa ou ruim? Rápido, 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 rápido. Só digitem no chat, boa ou ruim? Emanuel falou boa, Letícia falou ruim, Manuel ruim, Luciana ruim.
Gente, essa é uma tese ruim. Por quê? Ela é vaga, ela é genérica, ela é subjetiva. Eu falar que o problema é grave e precisa ser resolvido, não estou falando nada com nada. Ela não apresenta nem qual é o problema, o que está provocando esse problema, e ela não apresenta nem a consequência. Então, como que eu posso referenciar isso depois? Sempre pensando, pessoal, se você escreve a introdução primeiro, a sua introdução vai ser a base para o seu texto. Como é que eu vou fazer 2 parágrafos inteiros falando que o problema é grave e precisa ser resolvido? Isso é um fato, isso é óbvio. E ela não sinaliza o que vai ser discutido na redação. Então, pela introdução, eu não consigo entender o que eu vou falar no texto. O que eu vou ler no texto, desculpa. Um exemplo de uma tese boa. Aí eu estou falando do estigma que as pessoas que têm doenças mentais, pessoas neurodivergentes, sofrem. Dessa forma, o preconceito histórico associado à loucura e à falta de políticas públicas eficazes são fatores que mantêm o estigma de doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos lá. Essa tese é clara, porque são fatores que mantêm o estigma. Ótimo. Eu estou falando o que está mantendo o estigma das doenças mentais. Esses fatores. Quais são os fatores? Preconceito histórico e falta de políticas públicas, que ela vai apresentar a especificidade. Eu tenho meus 2 argumentos. O primeiro é preconceito histórico. Segundo, falta de políticas públicas. Além disso, essa tese minha é bifurcada. Eu consigo falar sobre o preconceito histórico, manicômios, como a saúde mental era tratada antigamente, como que não tinha política pública, porque não tinha nem SUS antigamente, que dirá política pública para pessoas neurodivergentes. Então, eu consigo trabalhar um texto todo em cima disso. Eu consigo fazer uma redação inteira sobre isso. Conseguem compreender aqui, pessoal? Me deem um ok, por favor. Sim. Pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar teses vagas. Evitar teses que sejam genéricas. Evitar teses que não falem diretamente com o tema. Por quê, gente? Esse é um erro comum, principalmente quem está começando a fazer redação, quem está começando a fazer Enem. Por quê? Escrevem teses com frases prontas, como a gente viu anteriormente. Esse problema é grave, precisa ser resolvido urgentemente. Ou ele não apresenta nenhum argumento. Eu não estou falando sobre discorrer. Eu estou falando só de apresentar. Citar, ó, pá, rapidinho. Exemplos de algumas teses que são muito problemáticas para a gente usar no Enem. Isso acontece por vários fatores, como sociedade e governo. Gente, a maior parte dos problemas que a gente vê como temas de Enem, a culpa é do governo, da sociedade, de políticas públicas, mas a gente precisa ser específico. Beleza. A culpa é do governo. Vamos imaginar que alguém do Ministério da Educação pega a sua redação para ler, para querer tirar ideias, querer entender como é o quadro para você. Aí você fala, o problema é do governo. Beleza, é do governo, mas como? Quando? Por quê? O problema é da sociedade. Mas como o problema da sociedade? Se eu não vejo qual a participação da sociedade nisso? A culpa é de Isso todos. tá, né, professor? Parece Oi? mais ser coisa comum. Desculpa, não cortou na hora que você estava falando. Eu digo, isso parece mais coisas do senso comum, de quem não Mas tem um conhecimento está porque é falando. senso comum. Exato. Uma conversa de boteco. É muito fácil a gente botar a culpa no governo. Mas é difícil a gente conseguir pontuar qual é a culpa do governo. Conversa de bar. A redação do Enem é uma coisa específica. A redação de Enem é como se fosse uma discussão acadêmica. Pode falar, Vitória. Isso mesmo, professor. E muita gente também usa toda hora. Negligência estatal
e a outra que eu esqueci o nome. Na maioria das redações que eu leio, só falam deles. Negligência estatal e a outra que eu esqueci. De fato. Só que não aponta qual é o caminho. Bebam água. Bom, precisamos mudar essa realidade. Políticas públicas, Vitória. Eu não ouvi, desculpa, Lucia. A falta de políticas públicas, a outra. Sim, também acontece muito em redação. Precisamos mudar essa realidade. Gente, precisamos mudar essa realidade. Não parece muito frase de candidato a vereador? A gente está passando por um momento terrível. Precisamos juntos nos unir para mudar esse quadro. Gente, isso não é frase para a gente colocar no Enem. Isso é frase para a gente fazer grito de guerra na rua. Para a gente pedir a direção da escola que volta com a tia da merenda. Isso é frase para ser usada num contexto acadêmico. O Enem, apesar de ser um exame nacional do ensino médio, ele tem uma exigência muito mais acadêmica do que uma conversa desse tipo. Então, as frases, elas não falam quais fatores vão ser discutidos, porque não especifica, não explica qual é o problema. Ela não ajuda o leitor a entender o que você vai argumentar, ou seja, quem está lendo não sabe o que você vai estar trabalhando ali, e, obviamente, não são avaliadas corretamente pelos corretores. Bom, como que a gente evita, então? Sempre especifique quais são os dois argumentos. Sempre use verbos de opinião. Ocorre devido a X fator. É causado por N fatores. É agravado por N coadjuvantes. Sempre use esses verbos inferindo culpa a alguém e ao quê, não só a alguém. Essas palavras como sociedade, pessoas, governo, problemas sociais, aqui você falou, falta de políticas públicas, não use. Porque isso é chover no molhado. Isso é a gente continuar nadando e para morrer na praia. Então, não vamos usar. Vamos evitar o máximo que puder. Mas se eu puder direcionar, por exemplo, a ausência de políticas públicas na educação infantil ou na educação, sei lá, de professores, eu posso, tipo, usar ela, mas eu tenho que trazer algo além. Seria tipo isso? Exatamente. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aleatório. A ausência de políticas públicas na educação infantil. Tá. Eu viro para você e falo, porque a ausência de políticas públicas na educação infantil é diferente de eu falar a ausência de políticas públicas que permitam que os pais mantenham essas crianças na escola. Consegue perceber que é diferente? Sim. Então, assim, a ausência de políticas públicas, tá, mas eu tenho política pública do Fome Zero, que dá leite, eu tenho a política pública da nutrição para toda criança precisa ser bem nutrida dentro da escola, eu tenho a política pública do Bolsa Família, que faz essa criança ficar na escola. Então, eu preciso de algo mais descritivo, mais direcionado. Política pública fica muito amplo. Tá bom, Lu? Bom, como que a gente usa de forma efetiva o nosso repertório? Não é só citar. Citar é muito fácil. Eu preciso dar fluidez para esse texto. Eu preciso citar o que eu quero citar, mas ele precisa estar integrado ao meu raciocínio. O Enem, ele não vai valorizar só a citação solta, mas ele vai valorizar o uso produtivo desse repertório. Ou seja, quando a minha citação vai ajudar a dar contexto, vai ajudar a explicar ou vai ajudar a justificar o tema que está sendo discutido.
Por exemplo, se eu cito um livro, uma série, essa citação tem que me ajudar a explicar o contexto do tema. Se eu cito um pensador, esse pensador tem que me ajudar a justificar tal pensamento, tal inobservância. Por exemplo, falei da violência contra a mulher. Se eu quero falar que existe uma problemática das mães solo não cuidarem dos seus filhos, e eu quero usar um autor para justificar isso, eu preciso usar o autor, mas dando fluidez para aquele argumento. Não é usar o autor de forma solta e vou apresentar outro argumento. Consegue entender, pessoal? Me deem um ok aí. Ih, caiu todo mundo. Ah, ótimo. Obrigado, gente. Ok, professor. Hã? Ok. Ah, tá. Desculpa. Então, como que a gente tem um exemplo de uso ruim? Essa frase que é mais clássica que tudo. Acho que todo Enem, independente do assunto, vai ter alguma redação com essa frase. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político. O problema, gente, dessa frase é que ela não está conectada a nenhum tema. Ela só foi jogada solta. É como se a pessoa tivesse aprendido essa frase, decorado essa frase, e ela quer usar para dizer que ela citou. Aí não vai valorizar a sua redação. Pelo contrário, vai mostrar que você não tem repertório suficiente, porque você usou uma frase desconexa, você usou uma frase que não tem coesão com o restante do seu texto e não tem fluidez. Aí fica um texto travado, um monte de frases soltas, frases decoradas, né? É como se fosse aquela pessoa que vai fazer uma propaganda, um vídeo qualquer, e ela está com aquela fala muito marcada. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político. Você não vê fluidez nessa pessoa, você não vê interesse nessa pessoa. Como que a gente pode pegar essa mesma frase, associando ao tema? Olha o tema aí em cima. Valorização de comunidades tradicionais. De acordo com Aristóteles, o ser humano é um animal político, pois depende da coletividade para se desenvolver plenamente. Sob esse viés, percebe-se que ignorar os direitos das comunidades tradicionais no Brasil é também negar-lhes o exercício pleno à cidadania, ao isolá-las das decisões que afetam a sua existência. Poxa, coloquei Aristóteles, citei ele, mas agora eu dei fluidez para esse tema. Agora eu dei, como é que eu posso dizer, conexão com o meu tema. Não é só uma frase mais solta. Ele faz parte daquilo que eu quero construir. E se eu quiser, eu posso recitá-lo no meu desenvolvimento, a depender do que eu for argumentar. Tá claro, pessoal? Pode falar, Vitória. Meu professor, foi sem querer, eu coloquei ok. Ah, tá, beleza. Nesse exemplo que a gente citou, o repertório, ou seja, a frase de Aristóteles, está dentro de um contexto, está funcional porque ajuda a explicar o problema da falta de valorização das comunidades tradicionais no Brasil e vai servir de base para a argumentação ao decorrer da sua escrita, né? Ao decorrer da sua participação naquela redação. Para a gente finalizar conteúdo, o Enem, pessoal, ele vai diferenciar uma redação 900 de uma redação 1000 é a qualidade das teses, uma tese bem escrita, uma tese bem feita, a função do repertório e a coerência entre as partes da introdução.
a gente vai trabalhar isso ao longo desse período que a gente estiver junto. Então, saibam que Enem 900, redação 900, desculpa, muitas pessoas fazem. Redação nota 1000, você só consegue fazer se uma introdução estiver bem feita. Senão é impossível conseguir fazer uma redação nota 1000. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo? Não. Perfeito. Deixa eu aguardar o Eu tenho a introdução que eu fiz ontem. Eu queria saber se eu só posso te. Quer dizer, eu fiz a tá toda completa. Só que eu vou só justificar algumas coisas e ver onde é que são os pontos que eu acho que, pelo que o senhor falou, eu faltei colocar. Eu posso te enviar no Google Sala de Aula? Manda por e-mail. Tem meu e-mail lá no Google Sala de Aula. Você me manda por e-mail, que aí Tá eu vejo certo. mais. Tá bom? Pessoal, quem tiver redações soltas, quiser mandar para mim por e-mail, pode mandar, tá? Não tem problema nenhum. É mais fácil eu ver por e-mail do que propriamente dentro do Google Sala de Aula. Pessoal, o Wallace já disponibilizou a lista de frequência. Deixa eu fechar aqui para explicar para vocês a atividade. Essa atividade, pessoal, vocês vão começar agora, só que vocês vão ter uma semana para concluir ela. Claro, quem for concluindo antes, eu já vou dando feedback antes, ok? Deixa eu colocar aqui. E eu vou estar aqui, tá, pessoal? Até as 9 eu vou estar por aqui se alguém tiver dúvidas a respeito da atividade. O que eu propus? Em que parte, Malu? Me fala aí, me dá um feedback aí. Pessoal, enquanto a Malu vai me mandando, deixa eu explicar para vocês o que é a atividade. Vou explicar agora a atividade, Malu. Eu vou liberar a atividade agora para vocês, tá? Eu vou estar aqui até as 9 para qualquer dúvida, mas deixa eu explicar o que é a atividade. Eu disponibilizei 2 temas. Hoje vocês vão fazer, essa semana vocês vão fazer só a introdução. Olá, pessoal. Nessa atividade, vocês vão exercitar a construção de introduções para a redação do Enem, colocando em prática os elementos que a gente falou hoje e na semana passada. Para isso, estou disponibilizando 2 temas. Os desafios do combate às fake news no Brasil e o impacto das redes sociais nas relações familiares contemporâneas. O que vocês vão fazer? A tarefa de vocês será escrever. Vocês vão fazer 2 produções. Vocês vão fazer 2 introduções, uma para cada um dos temas. Cada introdução deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos. Sumiu daqui, mas eu vou colocar de novo. Cada um vai ter que ter um repertório relevante, que pode ser um dado, fato histórico, citação, filme, série ou alguma teoria, desde que tenha relação direta com o tema proposto. Deixa eu já colocar aqui. Repertório relevante. Por isso que eu sempre faço cópias físicas, pessoal, das coisas que eu coloco em slide para vocês, para ter esse backup. Além desse repertório, tem que ter uma contextualização bem clara para situar o leitor no assunto. Além disso, tem que ter uma relação com o tema, ou seja, o repertório usado deve estar bem conectado ao problema apresentado. E, por fim, uma tese
com 2 argumentos distintos. Podem ser 2 causas ou 2 consequências do problema. As duas introduções devem ser produzidas individualmente e entregues por meio do formulário que está anexado à atividade. Caprichem na clareza, coerência e originalidade. Evitem frases prontas ou genéricas. Usem os exemplos discutidos em sala de aula como inspiração e aproveitem para treinar o que mais cai na redação do Enem. Uma introdução bem estruturada e objetiva. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês vão responder essa atividade, pessoal, no formulário do Google que eu deixei anexado. A explicação está toda aqui de novo, tá? Vocês vão visualizar dessa forma. E aí vocês vão colocar o nome de vocês. Vocês vão colocar o tema 1 e a introdução do tema 1 e a introdução do tema 2. Ficou alguma dúvida, pessoal? Sobre a atividade? Não. Luciana falou que não, Maria Luísa falou que Não, não. Ok. Os eu demais, ficou... creio que eu fiz foi sobre a fake news, já uma. Só que eu acho que não tá com um tema parecido, que eu usei um tema aqui do Enem mesmo, que falou sobre a fake news. Sim, pronto. Essa atividade, pessoal, vocês vão me entregar até... Vocês vão me entregar, não, desculpa. Vocês vão mandar até sexta-feira, 6 da tarde. Vou deixar aberto até sexta, 6 da tarde. De acordo com o que vocês forem me entregando, eu vou dando o feedback sobre ela para vocês. Ok? Vou perguntar de novo para não restar dúvidas. Ficou alguma dúvida sobre a atividade? Vocês têm alguma dificuldade com relação à atividade? Professor, sobre a questão da relevância do repertório tem a ver com o tema. Eu, às vezes, acabo ficando fascinada muito por um autor. E quando eu estou me debruçando, eu acho que tem relação também com o autismo. Então, eu estou fascinada muito no autor. E eu estou tendo dor de parto se eu tiver que mudar. Porque Sim. é como que se eu tivesse ainda me apropriando dele. Aí eu pego ele e uso para vários temas da redação. Não que eu esteja fazendo algo coringa, mas assim, é minha zona de conforto agora, nesse momento. Até eu me sentir segura para partir, aí eu vou partindo para outros autores. Eu estou fazendo isso desde o início do ano. Teria algum problema se eu conseguir correlacionar ele com o tema? Não, até porque os temas que eu propus são temas que são correlatos, né? Mas o nosso intuito aqui, Luciana, é justamente treinar para quando chegar na hora vocês estarem afiados. Então, eu sugiro que você tente trabalhar mais de um autor, tá? Já nas atividades. Mas não vai ter problema nenhum, não. Ok? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Gente, uma coisa que é importante, que eu queria que vocês vissem antes de todo mundo sair daqui, porque eu sei que tá todo mundo doido para curtir a noite de sexta-feira. Algumas pessoas me mandaram a atividade da outra aula. Me mandaram a atividade, mas não informaram que entregaram a atividade. Então, quando vocês mandarem a atividade, tem um botãozinho que eu vou mostrar para vocês agora, que é um botãozinho de entregue, atividade entregue. Deixa eu só abrir aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Marquem como concluído, porque assim eu consigo ver que vocês terminaram a atividade, eu consigo dar o feedback mais rápido para vocês, tá? Se vocês só entregarem no Forms,
ele não marca como concluído automaticamente. Então, marquem, assim que vocês fizerem, marquem a atividade como concluída, que aí aparece para mim que vocês fizeram a atividade, tá bom? Tranquilo para vocês? Sim, professor. E aí mesmo tem, a gente clica 2 vezes para enviar para o senhor, porque só uma vez não vai, que fica lá embaixo, o anexo já é enviado. Aí a gente tem que clicar 2 vezes. Teve uma Sim, mesmo, não foi na sua matéria, foi em outra, que eu fiz isso. Aí eu tive que retornar, que apareceu a mensagem, e aí eu retornei e foi. pois Enviou, é. aí fica entregue quando a gente reenvia 2 vezes. Exatamente. Eu consigo ver aqui quem entregou e quem não entregou. Tá bom, pessoal? Acabei de disponibilizar a atividade e os slides de hoje, tá? Até segunda-feira eu disponibilizo o restante do material que eu escrevi, mas o slide já condensa tudo muito bem. Tá bom? Ficou Sim, alguma dúvida? professor. Então, esses 30 minutos a gente vai para lá fazer. Aí, se tiver alguma dúvida, a gente pode voltar aqui nesse mesmo link e te perguntar. Exatamente. Eu vou estar por aqui para tirar todas as dúvidas até as 9 horas, tá bom? Tá certo. Não tendo nada mais, meninos, bom final de semana para vocês. Se a gente não se encontrar. Semana que vem e a próxima eu estarei com vocês, tá? Professora Ilana vai estar descansando uns dias, vai aproveitar um pouquinho e eu vou estar com vocês essas 3 semanas seguidas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e a gente se vê muito em breve. Tô por aqui até as 9, tá bom, pessoal? Tá Beijo. certo. Boa noite.